Olá, amigos, tudo bem? É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nesta aula de hoje vamos trabalhar algumas questões de estatística que a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, apresentou na prova do TCU, Tribunal de Contas da União 2022. Foi uma prova difícil, professor, foi uma prova que exigia de você que você estivesse muito em dia com seus conhecimentos da estatística descritiva e principalmente da estatística inferencial, ok? Então vamos juntos, vamos lá. Olha essa primeira questão. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que esta foi a questão mais simples da prova, a questão que permitia a você, com um pouco de atenção, se você estiver bem concentrado, você consegue garantir este ponto. Ele diz assim: o histograma a seguir mostra a quantidade de refeições para cada faixa de preço em uma determinada área do Rio de Janeiro. Então aqui a imagem está um pouco pequena, mas eu vou salientar aqui os valores para vocês. Aqui na linha horizontal, no eixo horizontal, nós temos os preços das refeições. Os preços das refeições. Então começa aqui em 26, começando aqui em 26, aqui aparece um 28, aqui um 29, bem aqui aparece um 31, um 32, um 34, 35 e 37. Muito bem, vamos ver se você percebe direitinho aqui os retângulos do histograma. O primeiro deles começa aqui no 26, e vai até um pouquinho depois do 28, mas antes do 29, tá? O 29 já está no segundo retângulo do histograma e o segundo retângulo vai um pouquinho além do 31, porém antes do 32. O terceiro retângulo do histograma, ele se estende até passar um pouquinho do 34. O 35 já aparece no último retângulo do histograma, que se estende até o 37, ok? Então, o número de refeições está no eixo vertical e será determinado pela altura de cada um dos retângulos do histograma. Ah, professor, então quer dizer que o primeiro retângulo está nessa altura 4. Então, são 4 refeições que foram feitas, não é? Com o preço variando entre 26 até o 28, não pode chegar no 29, porque o 29 já faz parte da próxima, do próximo retângulo, a próxima faixa de preços. Então, olhando aqui para o primeiro retângulo, você percebe que tem que haver 4 elementos entre 26 e 28, ok? 4 elementos entre 26 e 28. Você já põe os olhos aqui nas alternativas de resposta. A letra A, professor, já está fora prontamente. Por quê? Porque ela colocou aqui um elemento com preço 25. 25 não faz parte dessa primeira faixa de preço, não faz parte, ok? E agora, com preço, 4 elementos com valor entre 26 e 28. Você encontra isso na letra A, também na letra B, também na letra C, na letra D. As 4 alternativas aqui, à exceção da letra A, as 4 próximas estão na briga, estão no páreo. Agora vamos olhar aqui para o segundo retângulo. A altura do segundo retângulo bate aqui, ó, na frequência 1. Então, uma refeição foi comprada com preço entre 29 e até 31. Então, no rol só pode haver um elemento com preço variando entre 29 e 31. Um elemento. Aí você vai olhar para as alternativas que estão no páreo. E aí você percebe que a letra E está fora. Por quê? Porque ela pôs 2 elementos com valores entre 29 e 31. Não poderia haver 2, só poderia haver um elemento. Então, as alternativas que continuam na briga
continuam na briga são essas aqui, ó. Letra B, letra C e D de dado. No terceiro retângulo do histograma, você percebe que a altura dele vem bem aqui, ó, 3, na frequência 3. Então, tem que haver 3 elementos naquele conjunto, 3 elementos variando entre, olha aí, ó, estamos nesse terceiro retângulo, entre 32 e 34. Entre 32 e 34 tem que haver 3 elementos. Vamos ver. Na letra B de bola nós temos os 3 elementos. Na letra C de casa também. E na letra D de dado também. As 3 alternativas continuam brigando para serem a resposta que estamos procurando. E agora, professor, vamos lá. Na última classe, não é? O último retângulo do histograma, a altura desse retângulo traz a frequência 7. Então, haverá 7 elementos com preço variando entre 35 e 37. Entre 35 e 37. Tem que ser quantos elementos? 7 elementos. Na letra B de bola só vemos 1, 2, 3, 4, 5. A letra B de bola, portanto, está fora, porque não apresentou 7 elementos nessa classe. Só apresentou 5. Está descartada. Estão sobrando, então, letra C de casa e D de dado, mas você percebe aqui, se prestar atenção, que a letra C de casa está fora, porque ela apresentou o preço 39 e esta classe só vai até 37. Sobrou, portanto, uma única alternativa correta, que é a alternativa D de dado. Pode conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos variando, né, dentro dos preços daquela quarta classe. Ótimo, então aqui está a nossa resposta. Marquemos D de dado, resposta da questão número 1. Opa, olha aqui para mim. Se você estivesse bem atento, mas eu digo a você, mesmo quem estudou a estatística, corria um sério risco de perder esse ponto na prova. Se eventualmente você fez esse concurso e perdeu essa questão, deixou de ganhar esse ponto, não fique muito chateado nem se culpando. Por quê, professor? Porque era questão de detalhe, era questão de você perceber, estar atento aos detalhes. Ele colocou valores todos muito parecidos, muito próximos. É um pequeno deslize, você está ali correndo contra o tempo, né? Está ali ansioso porque tem que acabar, tem muitas questões para fazer, o tempo está se esgotando. Então, um pequeno deslize poderia fazer você perder esse ponto. Mas agora você já entendeu, já sabe direitinho como é, ok? Vamos para frente, vamos lá. Próxima questão aqui da nossa aula, questão FGV, prova Tribunal de Contas da União, TCU 2022. Aqui estamos diante de mais uma questão de resolução simplificada. Agora, para você ganhar este ponto na prova, você precisaria estar muito atento e teria que estar por dentro da teoria da distribuição binomial. Essa questão disse assim: a média, olha aí, a média e a variância de uma distribuição binomial são, respectivamente, 24. Ah, professor. E aí ele pergunta pelo número de ensaios dessa distribuição. Pergunta pelo Nzinho. Questão teórica, não é, professor? Praticamente, os cálculos que vamos fazer aqui são cálculos bastante simplificados. São cálculos simplificados. Veja, era preciso que você tivesse estudado aqui comigo, não é? Em nossa casa, no portal
olaamigos.com.br, tivesse feito o curso regular de estatística inferencial completíssimo comigo, e aí você se lembraria, o professor Sérgio ensinou, ele disse que na distribuição binomial a variância vai ser calculada assim, ó, N vezes P vezes Q. O que é o Nzinho? É o número de ensaios. O que é o P? O P é a probabilidade de ocorrência do evento sucesso. E o Q, por sua vez, é a probabilidade de ocorrência do evento fracasso. Lá, lembre-se que o P somado ao Q tem que dar igual a 100%, ou seja, tem que dar igual à unidade. Probabilidade de ocorrência do evento sucesso mais probabilidade de ocorrência do evento fracasso é igual a 100%. A segunda informação que você utilizaria era referente ao valor da média de uma distribuição binomial. Média ou valor esperado de x, tanto faz, tá? Na distribuição binomial é dada pelo produto n vezes p, só isso, n vezes p. Então a questão nos revelou que a variância vai ser igual a 4, a média vai ser igual a 20. Ora, variância igual a 4. No lugar da variância eu ponho 4. Olha aí, ó. N vezes P vezes Q. Agora, professor, o N vezes P aparece aqui na fórmula da média da distribuição binomial. E ele diz que essa média é igual a 20. Olha aí, ó. Então, o N vezes P... O N vezes P é igual a 20. Onde havia, bem aqui, nessa equação N vezes P, vamos substituir por 20. Daí vamos descobrir quanto vale este Q. O Q será igual a 4. O 20 que estava multiplicando muda de lado, vai dividindo. 4 sobre 20. Opa, que é a mesma coisa que 1/5. Que é a mesma coisa que 0,2. Ora, se o Q, probabilidade de ocorrência do evento fracasso, é 0,2 ou 20%, então a probabilidade P de ocorrência do evento sucesso vai ser 1 subtraído do Q, 1 menos 0,2 igual a 0,8. Descobrimos quanto vale o P e agora podemos trazer esta informação bem para cá. Onde houver P, chamaremos de 0,8. Opa, professor, agora, isolando o Nzinho, o número de ensaios neste experimento binomial, teremos que vai ser igual a 20, e o P que estava multiplicando muda de lado, vai dividindo, dividido por P, que é 0,8. 20 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 10 dividido por 0,4. Divisão com frações, com vírgula, professor. Passa uma vírgula bem aqui, iguala o número de casas decimais, igualamos, lá em cima e lá embaixo. E agora você pode simplesmente eliminar as vírgulas. 100 dividido por 4, 100 dividido por 4 é igual a 25. E aqui chegamos ao número de ensaios deste experimento binomial, 25 letras C de casa, resposta da questão. Você percebe aqui pela nossa resolução que não se tratava, realmente não se tratava de uma questão extremamente trabalhosa. Não era uma questão extremamente trabalhosa, era uma questão relativamente simples. Por que relativamente? Porque se você, na hora de resolvê-la, não se lembrasse ou não conhecesse estes conceitos, como é que se calcula o valor esperado, sinônimo de média aritmética, a média aritmética e como se calcula a variância para uma distribuição binomial, essa questão estaria perdida. Ou então, se acertasse, seria no chute. Só que você sabe que para acertar no chute, tem que dar muita sorte, porque
a probabilidade de você acertar uma questão de múltipla escolha ABCDE no chute é uma probabilidade de 20% contra 80% de probabilidade de você errá-la, não é? Agora, quando você vê a questão resolvida, você percebe, não era assim um bicho de 7 cabeças. Tinha que conhecer a fórmula da variância e tinha que conhecer a fórmula da média aritmética para a distribuição binomial. Professor, você falou isso lá no curso regular de estatística inferencial? Olha aqui para mim. Fiz na aula que expliquei na aula do curso de estatística inferencial que eu expliquei a respeito da distribuição binomial, falei de toda a teoria e mostrei para você as duas fórmulas, como é o cálculo da média para a distribuição binomial, como é o cálculo da variância, todo completinho. Se você ainda não fez esse curso completo meu, curso regular de estatística diferencial, está convidado a fazê-lo desde agora, ok? Vamos para mais uma questão, vamos juntos, vamos lá. Questão número 3 aqui da nossa aula, questão número 3, ela diz assim: assuma que o valor anual gasto para pagamento de pessoal em municípios de uma certa região do Brasil possui distribuição normal com parâmetros desconhecidos. Não sabemos quanto é a média da população, não sabemos variância ou desvio padrão populacional, não sabemos. Parâmetros desconhecidos para a população. Quando ele fala o termo parâmetros, são dados populacionais. Ah, professor, então ele vai trabalhar com amostra, não é isso? Perfeitamente. Em uma amostra de 16 municípios, olha o tamanho da amostra, 16, o Nzinho é menor do que 30, fique atento, ok? É uma pequena amostra, como se chama na estatística. Observou-se um gasto médio, olha aí, gasto médio de R$ 1 milhão ao ano. X barra média da amostra, R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. E aí ele diz, com desvio padrão amostral de R$ 500 mil, esse desvio padrão da amostra, R$ 500 mil. Dá uma olhadinha aí, gente, ó. Opa, professor, gostaríamos de, olha o verbo, testar. E, professor, vai ser feito um teste de hipóteses, não é? Perfeitamente. Gostaríamos de testar se o gasto médio para pagamento desses municípios é estatisticamente diferente de R$ 750 mil. Ah, então você já sabe, vai fazer um teste de hipóteses. Na hipótese nula, que é uma hipótese de igualdade, diremos que a média vai ser igual aos 750 mil. Vamos confrontar esta hipótese com H1, a hipótese alternativa de que a verdadeira média populacional será diferente de 750 mil. Professor, rapaz, eu tenho que me lembrar daquelas aulas lá do curso de estatística inferencial que você ministrou, falando a respeito do teste de hipótese para média aritmética. Perfeitamente. Temos teste de hipótese para média, temos teste de hipótese para proporções. Aqui é o caso do teste de hipóteses para média. Ótimo. Aí você lembra, ou eu utilizo o teste com a curva Z normal padronizada ou com a curva T de Student, conforme o caso. Ah, professor, e quando é que a gente resolve essa questão? Usando a curva T de Student, quando duas condições estão presentes no enunciado. Primeira condição, Nzinho, tamanho da amostra, menor do que 30. Segunda condição, desvio padrão populacional desconhecido. Desvio padrão populacional
desconhecido. É o caso, professor? Sim, perfeitamente. Ele forneceu apenas o desvio padrão amostral. Então, meu amigo, minha amiga, dado que essas duas condições estão reunidas simultaneamente, você já sabe, vai fazer esse teste de hipótese com a curva T de Student, ou seja, vai fazer um teste T. Não é um teste de qualquer outra letra, é o teste da curva T de Student. E aí ele pergunta, o teste a ser usado e o valor da sua estatística, ou seja, a estatística de teste. Ele quer saber a estatística de teste, não é, professor? O que é essa estatística de teste, professor? A estatística de teste, você aprendeu comigo, é o T calculado, é uma formulazinha, professor? Sim, meu amigo, minha amiga, é uma fórmula que diz assim, ó, T calculado, estatística de teste é igual a x barra média amostral menos mi média populacional, suposta média populacional, sobre o desvio padrão apresentado, neste caso o S, desvio padrão amostral, sobre a raiz de N. Esta é a fórmula do T calculado, a estatística do teste T. Então só precisava você lembrar da fórmula e substituir os respectivos valores. Quanto é a média amostral? 1 milhão. 1 milhão menos a suposta média populacional, 750 mil, dividido pelo desvio padrão, 500 mil, sobre a raiz de N, a raiz de 16, que é igual a 4, faz umas continhas muito tranquilas de serem feitas, muito fáceis, e vai encontrar que o T calculado, a estatística do teste, é igual a 2, exatamente como está previsto aqui na letra A, resposta da questão número 3. Professor, tudo que está aqui nessas 3 questões, nós vimos, não é? Nos cursos regulares, tanto de estatística descritiva, quanto de estatística inferencial. Então não dá para dizer que a prova foi assim, impossível de resolver. Não, foi uma prova bem elaborada, uma prova rebuscada, não é uma prova fácil, porque ela exige que você esteja muito em dia com os seus conhecimentos. E para isso você precisa de 2 coisas. Precisa de conhecimento teórico e precisa treinar com questões. E é isso que eu ofereço a você, nos nossos cursos regulares e cursos avançados em nossa casa no portal Olá Amigos. Vamos parar esta nossa aula por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê.